Tudo bom? Então, a ideia agora é a gente fazer um projeto, tá? Um projeto em que vocês vão montar um microcontrolador em que ele vai manter uma temperatura, né, que é uma estufa de aquecimento. Então você coloca uma temperatura, por exemplo, de 70 graus, ela vai aquecer até chegar em 70 graus. E aí ela fica ligando e desligando o aquecedor. O aquecedor pode ser uma resistência, uma lâmpada, a gente vai usar uma lâmpada aqui, porque nós vamos simular o sistema, tá bom? Vai ser um pouquinho rápido, tá? Então vocês podem dar um pause, rever o assunto, o tópico, para poder a gente dar tempo. Senão é muito longo, né? Um projeto completo, né? Então fica muito longo o vídeo. Então vamos lá. A gente tem primeiro aqui, no caso, as definições. Então é uma estufa de aquecimento, o usuário vai determinar a temperatura. Então ele consegue acionar uma temperatura. Ela vai controlar essa temperatura do usuário conforme ele aciona. Ele pode ajustar esse tempo com alguns botões, tá bom? Essa é a temperatura que ele quer que fique. Essa temperatura que ele quer que fique é chamada de set point, né? É a temperatura que ele deseja. A estufa também vai ter vai ficar mantendo essa temperatura. Mas o usuário também vai poder determinar um tempo em que ela fica ligada, ou não ligada do sentido, que ela fica controlando a temperatura, tá? Então ela tem isso aí. Após o tempo, ela desliga o processo de controle de temperatura, ele desliga o aquecimento. Então, você liga, é como um forno, ele está ligado na tomada, tá lá as indicações de temperatura, tudo, mas ele só vai funcionar quando você apertar o iniciar lá, tá bom? Então ele tem um botão de liga-desliga para acionar o processo, tá? Ele tem dois botões para aumentar ou diminuir o set point, dois botões para aumentar ou diminuir, né, o tempo que vai ficar ligado. Um LCD para mostrar informações, no caso do tempo, o set point, a temperatura, e um sensor de temperatura, porque vocês vão ter que ler a temperatura. Então vai envolver todos os conhecimentos que a gente tem trabalhado na aula. E aí a gente definiu algumas coisas, tá? Para limitar aí, ó. A temperatura do set point é de 50 a 99, porque no simulador esse sensor nosso só vai até 100 graus, tá? O tempo desejado vai ficar configurado em minutos, vai de 0 a 999. Então você regula esse tempo, ela vai rodar sozinha, a não ser que você desligue. Mas se você não desligar, ela roda esse tempo que está marcado aí e desliga. O botão liga e desliga, ele inicia o processo de controle de temperatura. No LCD a gente vai mostrar o valor de temperatura, set point e o tempo restante, tá bom? A gente vai receber também pela serial comandos para ligar e desligar o processo, que é o mesmo que o botão faz, e ajuste de set point e tempo, que é o que os outros botões fazem. Então vai ser possível fazer esse ajuste pela serial. E nós vamos enviar para a serial a cada segundo o valor da temperatura. Então a cada segundo a gente tem que reduzir o tempo, né, do controle lá e também enviar o valor da temperatura para o computador. Tá? Para quê? Para que ele cate esse valor e faça algum gráfico, alguma coisa. Tá certo? Então, essa é a nossa estufa. O projeto, a montagem final, acaba ficando desse jeito aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês agora, vamos começar do zero, tá? A montagem do zero, a programação do zero. Mas o resultado final é isso aqui. Tá? Só comecei aqui o projeto, então primeiro eu vou trocar o nome, tá? Para projeto estufa, coloque o nome de vocês completo aí, vai ficar legal. Trocar aqui de básico para todos, tá? Então vou pegar direto já um Arduino, uma plaquinha já para fazer a montagem, tá? Então de novo, como eu disse, vou precisar ser um pouco mais rápido, né, do que normalmente os vídeos são. Uma placa pequena aqui em cima, onde vão ficar os botões, tá? E depois outra placa do lado aqui. Tá? Opa. Com a montagem do LCD e uma outra placa aqui embaixo onde vai ficar o controle, a lâmpada, né? Para a gente ver ela acendendo o sensor. Então essas três placas são necessárias. Alimentar essas placas agora é importante. Então nós vamos pegar o GND e os 5 volts daqui do Arduino, os 5 volts do Arduino. Ok. Ligar
no positivo aqui. Se é positivo, número 2, e o GND, tá bom? 1. Aí, claro, dá um zoom, tá? Fazer, depois eu já volto com isso aqui, não tanto assim zoom, né? Senão eu não consigo ver, mas fazer a ligação desse nosso amigo aqui. Então, algumas coisas o Arduino pode fazer funcionar, né? Então, os botões, o LCD, vai ficar no limite dele? Vai, claro. Então, agora aqui, ó, é só passar a placa, né? Menos com menos, menos com menos, mais com mais, mais com mais. Aí. Aqui nós podemos pegar por aqui a alimentação, né? Então, e finalmente, como vocês sabem, eu gosto de deixar a parte de alimentação toda feita, né? Esse cara aqui tá muito ruim. Aí, melhorou. Bom, tá alimentada a placa, tá? Tem os 5 volts aí para funcionamento do que eu precisar. E vamos lá colocar botões, né? Então, botões e resistor. Opa. Será que já passou? Aqui, passou sim. Então, vou precisar de 5 botões, colocar o mais espaçado possível aí na plaquinha. Então, 1, 2, o liga no centro e outros botões. Precisa um resistor de 10K, tá? Normalmente a gente usa 10K. Infelizmente parece que o simulador não gostou do 10K, então mantém o resistor de 1K mesmo aqui no pull-up dele. Ele não curtiu muito o resistor de 10K. Vocês sabem que a gente faz a ligação assim. Um resistor vai dos 5 volts pro botão e ele vai fazer o outro ligar no GND. Então, GND, 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 GND. Eu vou manter, na prática, a gente costuma colocar 10K esses resistores. Eu vou manter de 1K, que o simulador está respondendo melhor para 1K. Bom, os pinos de ligação. O 13, eu tenho que tirar do mesmo pino que está o resistor. Então, o 13 e o 12 vão ser os dois botões para aumentar e diminuir o set point. Depois nós temos o 11 como sendo liga e desliga, o 10 e o 9. Opa, tá lá, 10 e o 9, como sendo os botões para acionar para o funcionamento do tempo, né? Você vai aumentar ou diminuir o tempo, beleza? Agora tem que ir um LCD aqui. Vocês sabem que a gente faz a ligação do LCD, o RS, o Enable no 3, né? O RS no 2 e 4, 5, 6 e 7 são os pinos de alimentação dele. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Essa ligação aí. Então vamos colocar aqui um LCD, tá? E fazer essa ligação. Então colocamos o LCD, tá? Eu vou correr as ligações por aqui para facilitar que o Arduino está aqui embaixo, tá?
Então vou colocar ele um pouquinho mais para cá, porque eu vou precisar de algumas coisas, né? Então deixar ele aqui já assim, né? Como estava lá. Potenciômetro, vamos procurar um potenciômetro aqui, eu sei que já vou precisar de um, tem um resistor, o potenciômetro aqui, tá? Potenciômetro aqui, pode ser um pouquinho mais para cima, é isso. Esse potenciômetro, eu sei, tá? Então já vamos movendo as coisas aqui, senão não enxerga. Eu já sei que esse pino dele aqui, tá? Tem que, pode ser assim, eu tenho que ir com ele, vou colocar ele aqui nos 5 volts, tá bom? E mudar a cor do pino. E esse cara aqui lá no GND. Então, ele tá. Nessa posição ele está mandando 0 para o pino central e na outra posição oposta ele está mandando 5 volts. E aí tem uma resistência. Esse cara vai acionar aqui. Então a gente tem aqui, ó, GND, né? Não há dúvidas que é lá em cima. VCC aqui. O VD ou VO é esse cara aqui, tá? É o que vem do pino central, vou até pôr uma cor 5. Aí a gente tem o RS, o RW Enable, os controles. O RW a gente vai aterrar, que é para ficar somente leitura. E agora eu vou até mudar a cor dos sinais para um amarelinho. 4, eu acho. Isso, 4, amarelo. E vou em todos esses pinos aí, tá? Vou descer, fazer o máximo, por exemplo, de ligações, né? O RS, seleção de registro, RS, ele vai ficar por trás, né? Não vai atrapalhar tanto assim. O RS vai no 2, tá aí, ficou um pouquinho apertado, dá pra puxar assim. O Enable vai andar pertinho aqui, vai no 3. E aí eu vou puxar essa placa um pouco mais para baixo, né? Para sobrar mais espaço aí para o nosso amigo poder DB4, 5, 6 e 7. Então é 4. No 4. 5. No 5. 6. No 6 e 7. No 7. Tudo bem? Ainda falta aqui, né, LED, que se a gente não colocar aqui um LED, ele não vai funcionar. Então vou precisar de um resistor, tá? Um resistor aqui. Tá tampando um pouco, infelizmente, ali a visão. Estou deixando o maior possível no vídeo para que vocês vejam. Então ele tem LED mais e LED menos. Esse aqui é o anodo. Então eu vou fazer entrar pelos 5 volts no anodo um resistor, já vou mudar o valor desse resistor e ele sai pelo catodo lá no terra, tá? O resistor poderia ir num pino ou no outro, só que no anodo ele sai do 5 para o anodo e no do catodo ele sai do catodo para o terra. Então vejam bem o resistor. O fio substitui troca de lugar com o resistor. O resistor não pode ser de 1K, senão não acende, né? Então vamos pôr ons 180 ohms. Isso. Então agora vem, né, a gente pegar e fazer um pouco de código, tá? E tá testando esse LCD aqui para ver se ele funciona. Esse cara ficou meio bagunçado porque a gente resolveu jogar pouquinho para baixo essa plaquinha, trazer ela de volta para cima, mas ainda assim vou deixar aqui. Pronto. Não está tão ruim assim.
Bom, agora está faltando a gente testar, ver se o LCD está funcionando antes de continuar a montagem. Você não sai montando tudo e não tem certeza que está. Não tem, né? Por exemplo, aqui está meio bagunçado, mas o código está aqui, tá, pessoal? É que está um pouco grande, ó. Está um pouco grande a página em si. Pronto, ó, a página ficou melhor agora, tá? Então não quero em blocos, vou pegar em texto, tenho certeza, continuar. E aí ele está com esse código aí, né? Eu não quero esse código também, eu vou deixar até esse output, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é acrescentar uma biblioteca do LCD. Então vem aqui, ó, biblioteca do líquido cristal, incluir, aí ele inclui, vou tirar esse comentário aqui, tá? E aí eu vou, né, fazer algumas definições. Então vamos lá para isso aí. Primeiro vamos definir aqui, né, o componente líquido de cristal. Então ele é um componente LCD e entre parênteses eu tenho que colocar o RS, o Enable, e no 4, 5, 6 e 7 de dados. Pronto, feito isso eu defini o LCD. Agora eu sei que tem outras coisas lá, né? Então eu vou fazer int botão mais set point, tá? Isso aí vai ser igual a 13, porque ele está no pino 13. A gente vai definir nomes aqui para usar, ó, BT menos set point, o Szinho final é de set point, está no 12. E a mesma coisa, né, para os outros dois do tempo daí. Só que ao invés de ser 12 e 13, eu vou fazer aqui, né, eles estão no 10 e 9, né, 10 e 9. E o 9. Tá. Então aí você tem, só que ele não é o S, né? Ele é T e ele é T, que é o tempo. E ainda a gente tem um botão liga e desliga. Int BT liga. Não pode assim igual a o 11. Pronto. Então eu já tenho a definição dos meus botões. Vou precisar de mais variáveis? Vou. Tem um monte de coisa que a gente vai fazer aqui que são variáveis que vão controlar. Entendeu? Então, um processo, por exemplo, temperatura, tensão, valor, tem várias, até algumas auxiliares, nós vamos precisar delas. Não tem como, tá bom? Aqui, agora é só um teste, né? Então, para ver se está funcionando pelo menos o cristal líquido, tá? O LCD, a gente está vendo se está funcionando ou não. Então, a primeira coisa é fazer o LCD, né? LCD.begin. E aí, entre parênteses, né, 16,2, que é o tamanho dele, passar essa informação. A gente sabe que vai usar a serial. A serial não precisa de biblioteca. Ponto begin. Só preciso definir a velocidade dela, 9.600. É uma taxa de transmissão muito boa. Tá? Desculpe, tá meio ruidoso aqui, mas vamos lá. E depois eu tenho que fazer daí tudo isso aqui lembrar que é input, né? Input. Tem que fazer, né, o pin mode de todos os pinos que tem botões aqui, ó. 2, 3, 4. Tem os 5 botões aqui. E ao invés de dar um número, né, eu vou pôr assim, ó. BT mais S. BT menos S. Né? E aqui BT, que é o botão liga. E aqui BT mais T. E BT menos T. Ok, isso aqui já dá, né, já adianta bastante para nós agora. E aqui, claro, fazer o Rilo não vou fazer, né? Porque a gente não quer isso, a gente só quer realmente o LCD. LCD.print, tá? Só para ver se ele está escrevendo. Então, oi.
mundo. O velho Hello World, se ele estiver funcionando, tá? Então isso fica na boa, ó, tá rodando, então lá, oi mundo, oi mundo, oi mundo, oi mundo, parar a simulação. Então tá funcionando, o LCD tá escrevendo. Isso é importante agora para nós, porque nós podemos continuar o projeto, tá ok? Então se nós podemos continuar o projeto, vai estar funcionando na boa. Preciso continuar com o código, claro, né? Então tem aqui o setup por enquanto fica esse mesmo. O loop, né? O nosso loop aqui é que ele vai ser dividido em várias partes, tá bom? Nesse caso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar os botões, ok? Aí nós vamos verificar também, depois que verificarmos os botões, a serial, ver se chegou algum comando da serial, tá bom? Depois disso, eu vou verificar se está ligado o processo, tá? O processo, vamos pôr assim, processo. O que é o processo? O processo é assim, eu ligo e desligo ele com os botões, tá bom? Então, o botão ele liga o processo, mas o processo em si tem que se virar sozinho. Depois que foi pressionado o botão, deu um toque de liga, ele tem que ficar tomando conta. Se ele está ligado, né? Isso é tudo if, né? É um if aqui, if, processo ligado. Então, eu vou com. Ah, tá. Antes de verificar isso aqui, antes de verificar se está ligado, eu preciso calcular a temperatura. Porque se eu não calcular a temperatura, eu não consigo cuidar do processo, que é, né, ajustar a temperatura no set point. Como que ele vai ajustar aqui? A gente vai fazer um liga e desliga, tá? Com esterese, que é assim, eu ligo um pouquinho acima da temperatura, eu desligo um pouco acima da temperatura do set point e ligo um pouquinho abaixo. Aí ele fica oscilando em volta da temperatura que a pessoa deseja, que é o set point, entendeu? Então você vai ajustar. Se ele está ligado, ele fica lendo, tá? Ele faz isso e aí ele tem que reduzir, né? Aí faz o seguinte: reduzir o tempo, né, da contagem, eu vou pôr contagem regressiva, tá bom? Então o tempo da contagem regressiva vai ter que ser visto aí, né? O que a gente vai fazer. Então a cada segundo, contagem regressiva, a cada segundo, na verdade vai aparecer para a pessoa só a cada minuto, mas a gente tem que reduzir a cada segundo. Eu vou a cada segundo, né, ou a cada minuto, eu tenho que contar esses segundos aí, senão eu vou me perder. E depois disso, enviar a temperatura para a serial a cada segundo. Então eu faço isso aí, isso dentro de verificar o processo. Se ele está ligado, eu faço isso. Eu ajusto a temperatura, eu reduzo. E se ele não estiver ligado? Eu não faço nada disso aí, dessas coisas. Eu continuo verificando os botões, a serial, calculando a temperatura, mas eu não faço ajuste nenhum. Tá bom? E por último, que é para o usuário saber o que está acontecendo, né? Então, é mostrar no LCD as informações. Precisa disso. Tá legal? Então vamos começar com o que a gente já está acostumado, que é o que a gente já faz há bastante tempo, que é verificar os botões. Tá? Então eu vou fazer aqui, vou fazer vários Ctrl+C, Ctrl+V, que é para ganhar tempo, pessoal. If testar primeiro botão, tá? Então digital read, vou ler BT mais do set point. E se isso for igual a zero, ou seja, se o que eu li lá no botão mais é zero, ou seja, ele ninguém está pressionando ele,
Então eu venho aqui, eu abro e fecho, ó, abri e fechei o if, para não errar. Dou um tempinho, um tab aqui, ó, aí faço delay, entre parênteses, né? Vou colocar aqui 100 milissegundos. Então, quando aperto o botão, aí gasto uns 100 milissegundos, sem problema. E faço isso aqui de novo, que é o mesmo if, tá? Por quê? O primeiro if é para verificar se está pressionado. O segundo é para ter certeza que está pressionado, que não é só um ruidinho que acionou o botão. Senão ele fica aumentando, né, sem parar o valor do set point. E aí agora a minha ação. A ação vai ser um if também. If o quê? Eu só posso deixar, né, aumentar se for menor que 99. Então, if, e aqui não é delau, né, pessoal? É delay. Desculpa, delay. Deixa eu dar um zoom aqui, vai facilitar, ficar maior. Então eu fiz aqui o botão e agora tem um if aqui, ó, set point. Putz, mas não tem essa variável. Então eu vou ter que criar essa variável lá em cima aqui, ó, começar a criar essas variáveis. Int set point. OK? E eu vou colocar o set point em 50. Por que 50? Porque é o valor que ele começa. Ele não é menor que 50. Eu não vou pôr 99 porque aí já seria muito alto. Então, se o set point é menor que 99, porque ele pode ser ajustado até 99. Então, eu permito, tá? Eu permito que set point receba mais. Ou seja, eu só vou aumentar, tá? E não permito que aumente fora disso. Reduzir um pouquinho aqui, contrário, tá? Assim. Então, esse aqui, olha, é o if, ele começa aqui e termina aqui. Esse if começa aqui e termina aqui. Esse if começa aqui e termina aqui. Esse if é a minha ação. É aumentar o valor do set point, mas se ele for menor que 99. Se ele for 99, por exemplo, eu não aumento mais. Não deixo aumentar. Tá bom? Então, esse é o botão de mais. Agora tem o botão de menos. Como que ele é? Bom, a estrutura é igual, ó. Eu vou copiar a estrutura. O botão aqui passa a ser o botão menos, né? Menos. E aqui também, eu não posso esquecer disso. Menos. E agora, aqui que é diferente, ó. Se o set point é maior do que zero, aí então eu deixo fazer set point menos. Tá legal? Então esses daí estão ok. Aí agora eu vou copiar, né? Eu vou criar uma outra variável que é int ligado igual a zero. O ligado é o meu processo. Ou ele liga ou ele desliga. Tá bom? Se ele estiver ligado, significa que eu preciso controlar a temperatura. Se ele estiver desligado, eu não preciso. Ligado para mim é quando esse cara está valendo 1. Quando ele vale 0, eu não faço nada. E o botão ligado vai ter a mesma estrutura do botão mais, do botão menos, aqui. Então, o botão liga, e ele vai ter aqui botão liga também. Nem precisava, precisa sim, desculpem. Vai ser duas ações. Liga, vai fazer um pouquinho de barulho, caminhão passando na rua. Aí eu vou fazer o seguinte: if, tá? Ligado igual a zero e alguém apertou o botão, então ele quer que ligado vá para 1. Se ele vale 0 e a pessoa apertou o botão, ele quer que vá para 1. E aí tem o else. Se ele não vale 0, ele vale 1, por exemplo. Então, aí apertando o botão, eu quero que ele vá para 0. No caso, ele vai valer sempre 0 e 1, né?
Eu estou controlando essas coisas. Então agora aqui, ó, essa é o botão, né? Olha, a mesma estrutura usada de delay e tudo. Essa é a ação agora, ó. Se ele vale 0, eu coloco 1 nele. Se ele valer 1, eu coloco 0. Porque assim eu ligo e desligo no mesmo botão. Quando eu aperto, a variável vai mudar de 1 para 0. Tá bom? Agora, voltando lá, preciso de criar mais uma variável. Int tempo regressivo igual a 0. O tempo regressivo, tá? É aquele cara que a gente vai fazer, né, a contagem regressiva dele. E eu preciso controlar ele. Então, eu preciso fazer o seguinte, aumentar ou diminuir igual esses dois aqui. Então, para ganhar um tempo, e aí eu vou diminuir para mostrar, ó, esses dois aqui controlam, aumentam e diminuem o tempo. Então, eu vou copiar os dois e colar eles para baixo do botão liga. Então, esses dois aqui que estão para baixo do botão liga, eles não são o botão mais S, é o botão mais T, botão mais T, e eles não controlam set point, eles controlam tempo regressivo, é isso? Tempo regressivo, ó. Aí, Ctrl C. Então, esses dois aqui, se o tempo regressivo é menor que 999, então tempo regressivo, mais, igual se faz com o outro, a maneira de travar é a mesma. Aqui não é menos S, é menos T. Aqui também, são dois lugares para mexer, aqui e aqui. Por quê? São duas maneiras. Agora aqui eu vejo se ele é maior do que 0, então eu permito que reduza o tempo. Ctrl V. Menos. Tá bom? Pronto, os botões já estão verificados, já estão, né, já é para funcionar o programa. Eles têm as variáveis deles e tudo bem. Agora, vamos verificar a serial. A serial nós temos lá. If serial ponto. Como é que era mesmo? É available, né? Available, deve ser tudo minúsculo mesmo. E é uma função, ela diz se tem caracteres para ler. Se isso aqui for maior que 0, então eu tenho caracteres para ler nesse if. Então todo esse if aqui vai ser para ler a serial. Então, se tem alguma coisa para ler, eu vou ler. Aí eu preciso guardar, como a gente fez lá nos outros exemplos, numa letra. Então, eu vou até fazer assim, ó, char letra, ponto e vírgula, tá? Char letra. Então, venho aqui de novo, e agora letra. Então, eu estou criando as variáveis conforme eu vou precisando. Poderia ter criado todas antes, sim, mas aqui agora a gente está... Eu vou colocar esse char, mas se vocês não lembrarem, também não vai fazer problema nenhum. Ele vai funcionar perfeitamente, tá? Com o read aqui. E aí eu leio a informação que a serial me mandou. E aí eu faço um switch. Switch. Letra. Tá bom? E vamos usar algumas coisas que a gente já aprendeu, que é o switch. Eu vou fechar ele aqui, porque quando finaliza, o switch praticamente finaliza, né? E aí eu faço assim, ó, case D. O que significa D? Tá? D. Que ele quer desligar. O comando que veio para mim é para desligar. Então, né, eu faço ligado igual a 0, ponto e vírgula. O que é o comando D? Desligar o processo. Ok? Então, tá aí esse cara aqui. E aí, case... case não, né? É o break aqui. Break. Porque esse aqui eu já fiz. Case.
vamos pôr assim, case L, parece o L minúsculo, mas é L, hein? Ah, aqui, pessoal, eu coloquei ponto e vírgula, mas é porque eu achei que era comentário de outra linguagem, tá? O que que eu quero fazer aqui? Ligar o processo. Recebi L do... E ligar o processo é só fazer ligado igual a zero. Fala, poxa, então é só pegar uma variável e fazer zero. Mas depois nós vamos ter que fazer um if para ver se essa variável está ligada, ou não, se ela está valendo 1 ou não. Quando ela vale 1, eu controlo o processo. Quando ela vale 0, eu não controlo o processo. Tá bom? E break. Pronto. Tá faltando agora o case, tá? Para verificar se eu recebi um set point. E aí, né, tem aqui S. Então, se eu recebi o S, tá bom? Se eu recebi um S aqui, ele vai, 2 pontos, ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar, ó, significa que eu quero ajustar o set point. Então, eu tenho que, quando eu recebo um S, eu sei que na sequência, pela serial, vai vir um número inteiro, porque é assim que a gente está definindo o protocolo, tá? Então, quando eu colocar um S, ele vai mandar um inteiro. É mais ou menos aqui, ó, no monitor serial, a pessoa não vai escrever S e acabou, mandar para lá. Ela vai pôr S10, quer dizer, S55, S65, ou ela vai mandar um S, tá? E depois manda um S, Enter, e depois ela faz 65, Enter. Entendeu? É isso aí. Essas duas coisas, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. No caso, nós aqui, deixa eu apagar o monitor aqui. No caso, então, depois desse S, eu sei que vem um 65, um 70, um 90, mas pode vir um 105 e eu não controlo acima de 100. Então, eu vou pegar uma variável auxiliar para guardar valores. Eu sei que é um valor inteiro, tá? Então, int auxiliar. E como é um valor inteiro, eu vou ler como um número. Eu vou ler ele como se ele fosse um número. E vou ler aqui, ó, auxiliar. Eu vou fazer assim, ó, igual tá aqui. Auxiliar é igual a serial.parseInt. É uma função que lê um inteiro, pessoal. Essa aqui é uma função que ela vai ler um inteiro. Então, toda vez que eu quiser ler um inteiro, eu faço dessa forma aí, tá bom? Bom, eu li o inteiro. E agora, o que eu faço? Agora eu testo para ver se eu posso usar esse inteiro. Como que eu vou testar isso? If auxiliar maior ou igual a 50, é isso? Opa, pus 60. E agora 40. Tá difícil de achar o 5 aqui, hein? 50. Né? E como a gente fez lá do controle lá de temperatura, né? Que nós tínhamos, eu faço 2 testes. Auxiliar, só separar aqui, né, que ficou junto. Auxiliar, que é a minha variável, ela também é menor ou igual a 100, tá? Ou só menor que 100, né? A gente não quer que controle acima de 100. Então tá aí. Tá? É de 50 a 99, tá feito. Se isso aqui for verdade, ou seja, essa condição aqui é verdade, tá bom? Eu vou pôr as chaves, pessoal, mas quando é um comando só, não precisa colocar, tá? Então, set point vai receber o auxiliar. Tá legal? Mas pode ser que seja falso. O que? Ele não tem esse valor. Então eu ponho um else. Se ele não tiver esse valor, o que eu faço? Porque aqui, ó, é verdade, ele está entre 50 e 100. Beleza. Eu jogo só. E aqui é falso, ó, ele não está.
Então, o que eu faço é serial.print ln, vou mandar pular a linha depois, né? Valor set point, faltou set point, inválido. Não posso usar esse valor que ele me mandou. É isso, tá bom? E depois, claro, né, na sequência assim, a gente põe um break, porque acabei de fazer já o que tinha que fazer no S. Mas ele pode mandar um T. E T é igual a isso aqui, porque eu vou ter que verificar também, né? Os dois são muito parecidos. Então, case T. Opa, volta um pouco, case T. Ele vai pegar e fazer o auxiliar, vai ler de novo, ver se o auxiliar é maior que 0 e menor que 900, ou então menor que 1000, né? Então, se ele for menor que 1000, ele vai fazer o tempo regressivo. Tempo regressivo igual auxiliar. Se não, ele vai falar que o tempo, valor de tempo inválido. E acabou. É só isso que eu vou fazer. Tá bom? Essa é a parte em que eu verifico e tá ok. Agora vamos para o próximo, calcular a temperatura. Ah, legal. Para calcular a temperatura, eu preciso de 3 variáveis. Vocês lembram que a gente usava isso quando a gente fez, tá? Então tem que usar isso aí, né? E eu vou calcular a temperatura nessa linha, que é a mesma do if, né? Eu vou estar fora desse if. Então eu preciso das variáveis int valor, ponto e vírgula, int, opa, int não, float tensão e float temperatura. Aí, então preciso desses caras, tá? Então vamos lá. Fica assim, igual a gente sempre fez, valor igual analog read, e aí digo qual é o pino, A0, mas eu ainda nem coloquei o sensor, né? Então vamos fazer isso? Até agora a gente fez, mas está faltando colocar o sensor lá, né? Então, A0, fazer tudo isso, fazer toda essa parte aqui. Até agora a gente tinha feito um programa e eu fui fazendo isso aqui para receber esses comandos aqui, ó. Eu consigo já fazer essa parte. Agora vem na parte que eu começo a calcular a temperatura e controlar a temperatura e mostrar no LCD essas informações. Então agora eu preciso da temperatura, tá bom? Então vamos lá, e aí a gente já vai verificar se ele consegue ler a temperatura e mostrar. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui os componentes. Vou pegar esse resistor, deitar ele, é de 1K, já está certo, colocar ele aqui, tá bom? A gente sabe que está alimentada essa placa, então tudo bem. E aí eu vou pegar já um transistor, pegar um NPN, né? Três dias depois, calma aí, um NPN aqui. Já coloco a base no mesmo pino que está chegando. E aqui já vem lá do 8, né? Do 8. Aqui. Conecta aqui. Vamos colocar um 5 aqui para parecer verdinho, beleza. Agora, esse cara aqui, eu sei que o emissor dele vai pro GND, tá? Tá acionado, tá ligado? Tá. Esse cara aqui agora, esse coletor, vai receber a bobina do relé. Então vamos achar que o relé estava aqui em cima, né? Tinha um relézinho aqui. Vamos ver. Senão tá lá mais para baixo. Então vamos procurar lá até achar o relé. Aqui. Vamos usar esse aqui. Eu vou pegar e ligar a bobina do relé aqui, tá bom? Então, um pino da bobina, ó, e a bobina, se a gente olha o desenho aqui, a gente vê que a bobina é essa aqui, ó, 1, 2, 3 pinos. 1,
2, 3 pinos. Então aqui é a bobina. E esse sinal aqui vai ligar daqui até lá, no coletor. O coletor recebe. Eu vou pôr esse cara um para cima, né? Para ficar assim, sobrar mais espaço, que eu vou ter que ligar outro cara aí. Então tá aqui, coletor. E agora, tá? O outro pino vai nos 5 volts. A bobina. Tá aqui a bobina, vai nos 5 volts. 2. Então, a energia só passa se esse cara ligar o coletor com o emissor. E ele só vai fazer isso quando aqui tiver né, esse resistor, estiver passando corrente para cá. Então aí ele funciona, tá bom? E agora, tá? Vamos ver, tá faltando a lâmpada, né? Vamos pegar uma lâmpada aqui que vai ser o nosso aquecedor. Poderia ser uma lâmpada de 110, tá? Vou precisar de uma fonte de energia separada para ela. Já estou até pegando aqui, vou deixar um pouquinho aqui. E vamos agora procurar a nossa lâmpada. Tinha lá perto do LED, né? Tinha uma lâmpada lá, ela aqui, ó. A lâmpada aqui vai funcionar assim, a lâmpada. Eu vou até colocar ela para cá, que a gente vai poder ver depois o LCD e esses valores aqui, tá? Eu vou pegar aqui o negativo da lâmpada, tá? O negativo da fonte, né? E o positivo. Bom, o normal é o negativo ir na lâmpada, o positivo ir na contador. Eu vou fazer aqui, como está mais próximo, a ligação ela não tem muito. Vocês vão ver aí que o positivo ele fica interrompido, né? E ele só vai se unir com o negativo. E preciso fazer isso, senão a lâmpada não acende. Quando o normal aberto aqui do relé estiver acionado. Quando o normal aberto do relé estiver acionado, esse cara vai funcionar. Tá bom? Então tá aí. Esse esquema funciona. Eu posso fazer alguns testes já. Posso tirar aqui, ó, e ligar isso aqui nos 5 volts. Então, quando está nos 5 volts, a lâmpada acende se eu estiver simulando. Talvez dê algum erro no programa, né? Ele falou lá, então tem algumas coisinhas. Break, eu acho que ele não gostou dessa palavra aqui, ó. Eu pus um S, breaks, tá na linha 100. Só retornei aqui do travamento e o problema é isso aqui, ó. É break, né? É breaks. Por algum motivo ficou um S aí. E pode ser que tenha algum outro erro também. Vamos lá, né? Vamos rodar aqui. Ao contrário, senão fica difícil. Iniciar simulação. Vamos ver se tem algum outro erro. Não, agora ele funcionou. E olha só, a lâmpada acende porque nós ligamos aqui. Agora, o LCD não tem nada porque eu não mandei escrever. Se eu deixar em 1 e simular, ela fica apagada. Então eu vou controlar pelo Arduino isso aí, tá bom? Então, aqui vai ser controlado pelo Arduino. Mas está faltando ainda uma coisinha aqui, né? Eu preciso pôr um diodo aí. Tem... Tá, estão os básicos aqui, todos. Então pega o diodo. O diodo, ele tem que fazer a ligação. Tem que rodar ele aqui. Aí. Eu tenho que ligar ele daqui do pino. Ele está em comum com a bobina, para evitar força contra a eletromotriz volte para a fonte, que agora no nosso caso é o Arduino, então preciso mais segurança ainda. Então, aqui nos 5 volts, do mesmo jeito que essa aqui. Então, um pino dele está nos 5 volts, o outro está no coletor. A bobina também, um pino dela está nos 5 volts, o outro pino está no coletor. Então, eles estão em paralelos, ele só tem 2 pinos, tá bom?
Até aí tudo bem, mas está faltando o nosso sensor ainda. A lâmpada eu consigo adicionar. Está faltando o sensor de temperatura. E aí nós temos um sensor de temperatura aqui que a gente tem utilizado, né? Esse sensor, vou deixar ele perto do aquecimento aqui. E ele se alimenta assim, ó. Ele tem um GND com 1 e tem um VCC de 5. E boa. E o pino central dele é o que traz a informação da temperatura. Ele vai ler, ele vai colocar um valor entre 5 e 0. E aí a leitura analógica vai devolver um valor entre 0 e 1023, proporcional a esse valor da temperatura. Quando roda, né, a gente consegue ver a temperatura assim, ó. Eu clico no sensor e aí eu consigo mudar a temperatura do sensor. Então eu consigo simular até uns 125. A gente poderia então ter aumentado, né, de 50 a 120, mas trabalhemos aí com os valores já no requisito nosso mesmo. Então agora eu posso continuar meu código, tá ok? Porque agora eu já fiz a leitura do valor e aí tensão, que é a tensão que vai estar na porta, né? Ela vai ser o valor vezes 5.0 dividido, opa, pus 2 pontos aqui, dividido por 1023.0. Com isso eu calculo o valor da tensão. A temperatura, todo sensor tem uma equação que relaciona a tensão que ele devolve com a temperatura. Esse sensor, ele é assim, é a tensão que ele provoca menos 0,5, tudo isso vezes 100. Tem outros que é só vezes 100, mas esse aqui é assim. Eu vou deixar o processo, verificar o processo para depois, eu vou escrever no LCD, tá bom? Vou escrever no LCD. Então, no LCD a gente tem que fazer o set cursor, escrever a temperatura e dar um espacinho. Eu vou só colar esse aqui, que é o que eu tenho já pronto, né? E a gente já fala dele, ó. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. LCD set cursor 00, que é o comecinho da linha. Temperatura, ó, temp. E aí LCD, temperatura, LCD. Esse espacinho é para não dar problema. Além da temperatura, eu vou também escrever o set point, se vocês lembram. Então, eu vou essas 4 linhas de novo, só que, de novo, eu faço agora, eu escrevo na linha 1, ó. Esse é a temperatura na linha 0, essa na linha 1, no começo da linha 1. Set point, pus aí o set P, né? E a variável, ó, a variável que traz a temperatura, ela vai na frente. Então, como que vai acontecer lá no LCD? Eu vou escrever essa frase no LCD, que está entre aspas. Na frente eu coloco o valor dessa variável temperatura. Então, aqui é uma variável, a variável calculada aparece. E depois dá um espacinho para apagar valores extras. O set point é a mesma coisa, não muda, tá bom? Então, isso aqui fica assim. E aí, claro, tem o tempo regressivo. Eu vou colocar ele lá no finzinho, tá bom? Vou colocar aqui no finzinho. Opa, ficou um pouco, copiei 2 vezes, Ctrl Z. Ctrl V uma vez só. Então, ele está aparecendo 2 vezes. Vamos apagar uma e deixar só uma. O tempo regressivo. Temperatura set point. O tempo regressivo é aqui, tá bom? Ele vai fazer TR, que é tempo regressivo, e a variável para aparecer. Ele vai escrever no fim da linha. E eu vou dar um delay, porque senão fica escrevendo muito em sequência. 10 milissegundos. Então significa que cada loop leva 10 milissegundos.
tá bom? Então eu vou verificar os botões a cada 10 milissegundos, escrever no LCD a cada 10 milissegundos, calcular a temperatura a cada 10 milissegundos, coisas assim, tá bom? Como que eu faço isso? Vamos reduzir um pouco agora, poder visualizar. Vamos ver se aparece aqui essa informação, tá bom? É isso que a gente quer. Tá aqui, ó. Opa, disparou lá o valor do set point, né? O botão menos está reduzindo demais. Nós vamos verificar por que o botão menos não para de reduzir. Ele está com 1K. Ah, ele não está aqui, ó. Tem que estar nesse ponto, né? Então vocês viram que rapidamente a gente já verifica se os botões funcionam também, ó. Vamos colocar aqui assim, fazer um iniciar 50. 50 é o set point e 0 é o tempo. Se eu aumento o tempo, ele aumenta e ele diminui. Então tá certo. Eu posso aumentar o set point e diminuir o set point. Opa, baixou de 50 o set point. A gente não podia deixar baixar de 50, então tem que ver o que está acontecendo lá, né? Então, nós vamos no código, tá? E aí, aqui nos botões, ó, a gente estava escrevendo lá, colocou tudo. Aqui no código, o botão mais é menor que 99, mas aqui ele está maior que zero. Aqui, ele está deixando o set point ir a zero. Ó, nesse botão menos aqui, ele deixa chegar até zero. Aqui é 50, tá bom? Então agora, vou reduzir o código, vamos testar. Vou reduzir um pouquinho aqui para a gente poder ver o set point. Então eu posso aumentar o set point e posso diminuir que ele chega a 50 e para. Tá bom? Então, voltando ao código para a gente fazer setup, tá? Faz o ajuste, todas as variáveis nossas aqui, nós vamos precisar de mais algumas. E aí o loop. O loop, então, ele vem, verifica o botão mais, botão menos do set point, o ligado, o botão desligar, mais e menos do tempo. Depois ele verifica serial, se tiver serial ele analisa, se não tiver ele vem, calcula a temperatura. E aí nós fizemos para mostrar as informações, foi a última coisa que nós colocamos aqui para ele mostrar, para a gente ver se o sensor estava tudo ok e tal. Então a gente verificou isso. Agora o que falta é isso aqui. E tudo isso aqui a gente põe um delay de 10. Então ele está levando mais ou menos 10 milissegundos, né? Como ele leva um tempinho a mais ali, eu vou pôr 9, tá? Porque ele leva 1 milissegundo pelo menos para fazer essa leitura aqui. O restante ele leva microsegundos. Eu nem vou considerar isso aqui, ó, é muito pouco tempo, são microsegundos que ele leva para fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Tudo isso somado, eu vou dizer que o loop, então, faz a cada 10 milissegundos. Então, a cada 10 milissegundos eu verifico esses botões, verifico a serial, calculo a temperatura e mostro no LCD. E isso aqui, que é o que falta agora, é verificar, tá? Se ele está ligado. E aí fazer os ajustes. Só que ajustar o set point é uma coisa que eu também faço a cada 10 milissegundos. O que vai atrapalhar são esses dois aqui, ó, que é reduzir o tempo da contagem e enviar a temperatura para serial. Para reduzir aqui a contagem regressiva, tá? Eu vou ter que colocar, criar uma variável segundo, que ele conta 60 segundos. Quando ele contar 60 segundos, ele vai diminuir 1 minuto no tempo regressivo. Tá? E quando o tempo regressivo for menor que zero, né, for menos 1, ele para, ele transforma tudo. Tá? Agora, enviar a temperatura a cada segundo, eu não preciso de nenhuma variável. Mas aqui eu preciso. Só que como eu vou contar um segundo, se cada vez que eu passo aqui, dá 10 mili. Eu preciso de
alguma coisa que fique contando 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40, 50, até que ele conte 100 vezes 10 mili, que dá 1 segundo. Porque 100 vezes 10 milissegundos dá 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Então eu preciso de contador. Eu não posso pôr 1 segundo, um delay de 1 segundo aqui, ó. Porque eu tenho que verificar os botões a cada 10 mili. A serial a cada 10 mili também. Tá bom? Então não poderia. E o controle também tem que ser a cada 10 mili. Então não daria. Poderia fazer a cada 100 mili? Poderia fazer a cada 100 mili também. Não seria tão ruim assim. Mas, no caso, a gente vai deixar a cada 10. Como eu verifico se está ligado? Eu tenho uma variável if ligado igual a 1. Vai. Se ela estiver ligada, ela vai ser 1. Então, como que eu sei se está ligado? Se a variável é 1. Se a variável for 1, eu abro o if e fecho ele aqui. Pronto. Tudo que eu fizer aqui dentro só vai ser feito se for ligado. E se ele não estiver ligado? Else. Se ele não está ligado, eu só vou fazer uma coisa. Eu vou desligar. Eu vou pegar o pino 8 e desligar o aquecimento. Mas o pino 8 ainda não está configurado, então vamos lá em cima configurá-lo. Eu vou, assim que tem um botão menos, ó, eu vou chamar de int aquecimento igual a 8, que é o pino 8. Diferente das outras variáveis que são para controle, e aí eu vou também ter que criar uma aqui, ó, int segundos igual a 0, ponto e vírgula, e int count loop, que ela conta quantos loops passaram. Ela vai começar com 0 também. Então, aí eu tenho que fazer aqui pin mode do aquecimento, só ele, só o que é pino. O aquecimento é output. Aquecimento é output. Todos os botões são inputs. O aquecimento é output. Beleza? Então tá lá, aquecimento 8, pino 8. Então vamos lá. Como que eu desligo o aquecimento? Já que se eu não estou ligado, eu fico mantendo o aquecimento ligado, se for necessário. Quando eu estou desligado, a primeira coisa que eu faço é aquecimento, né? É digital write, né? Ou a gente não faz isso, né? Tem a opção de não fazer também, mas a ideia é tá desligado, então aquecimento vai para low, digital write low. O que eu faço? Desliga a resistência. No caso, a resistência, a lâmpada, né? Então tá aí, digital write, aquecimento low. Mas aí eu preciso fazer o seguinte: se ele estiver ligado, eu tenho que ver se eu ligo o aquecimento ou não. Como que eu ligo o aquecimento? Eu verifico se a temperatura, né? If temperatura se ela for menor, tá? Se ela for menor, desculpem. Se ela for menor que 7 points, se ela for menor que 7 points, menos 1, tá? Ela liga. Então assim, mas 7 points vale 40, vale 60. Então ela liga com se ela for menor que 59, ela liga. Então se o 7 point valer 70, 69. Se ele valer 80, 79. Se ele valer 83, em 82
tudo que tiver abaixo, qualquer temperatura abaixo de 82, ele está ligando. Que é para, né? Você chega assim, você mantém ele ligado ah, enquanto ele tiver. Então ele está abaixo disso aí, você liga ele, ó. Então ele sempre liga quando ele está um abaixo. E o que que eu faço? Aí é o digital right, né? Aquecimento. Opa, aqui não é ponto, ó. É vírgula. E aí faço o aquecimento right ali. Então pego aqui, aquecimento right. Então o que eu faço é ligar o aquecimento se a temperatura tiver. Por exemplo, quando eu ligo o sistema em 60 graus, né, pedindo para ficar a 60 graus, eu ainda estou em 25, temperatura ambiente. Num dia mais frio, eu vou estar em 17. Mas aí ele vai aquecer, aquecer, aquecer até chegar aos 60 graus. E aí ele tem que tomar outras decisões para desligar. A gente só pôs a decisão para ligar. Liga quando tiver abaixo. Mas aí, ao invés de fazer um else e aí ele virar um if, um liga-desliga, eu quero um liga-desliga com esterese. Então eu coloco outro if. É basicamente isso, tá? Então é aí, de novo, eu vou testar. Só que agora eu vou testar se a temperatura ela é maior, tá? Que o set point mais um. Então, se ela é maior que o set point mais um, eu, né, pego e desligo ela. Se ela é maior que o set point, eu desligo ela. Mas eu não desligo o sistema, né? Porque a temperatura, eu desligando o sistema, a temperatura vai cair. Quando ela cair abaixo de 7,-1, eu ligo o sistema de novo. Aí ela sobe e fica acima, eu desligo. Então eu fico nesse liga e desliga até que dê a contagem regressiva. Eu fico mantendo a temperatura próxima de set point. Então, se o processo está ligado, então eu vejo se a temperatura é maior ou menor para ajustar. Isso aqui é feito a cada 10 milissegundos. Sobrou a questão do tempo. E eu criei duas variáveis. A conta loop, que cada vez que chegar aqui eu faço count loop mais. Só confirmar se a variável é essa mesmo, né? Era segundos e count loop, né? Count loop, ó. Count loop, tá aqui. Count loop, mais. Só que tem o seguinte, quantas vezes a gente falou que tinha que passar o loop aqui? 100 vezes. Então, se count loop, eu aumentei ele, igual a 100, opa, ele atingiu o que eu preciso. E aí vai envolver esses dois aqui, ó. Porque eu vou começar a saber que deu 1 segundo. Deu 1 segundo aqui. Entendeu? Então deu 1 segundo, eu vou fazer assim, ó. Segundo mais. Aumentei os segundos. Mas aí eu tenho que fazer assim, ó. Count loop igual a 0. Porque senão, quando eu sair daqui, ele não conta de novo. Senão ele vai contar 100, entrou aqui, fez. Aí ele vai 101, 102, 103. Ele nunca vai ser igual a 100 de novo. Então, se eu zerar ele, ele vai aumentar para 1, 2, 3, até 100 de novo. Aí eu aumento mais 1 segundo. Então, a cada 100, eu aumento 1 segundo. Mas vai chegar um momento em que segundos igual a 60. Isso significa que deu 1 minuto. Se deu 1 minuto, então eu tenho duas coisas para eu tenho que fazer isso aqui. Reduzir o tempo. Esse aqui não, esse aqui já deu 1 segundo, ó, aqui dentro, então eu já vou enviar a temperatura. Isso aqui eu já envio a temperatura a cada segundo. Agora, quando esses segundos são 60, então eu faço segundos igual a 0, que é isso que a gente faz, e faço o seguinte, vou reduzir o tempo. Eu vou fazer tempo regressivo
menos, menos, ponto e vírgula. If, agora é o teste do tempo regressivo, hein? Tempo regressivo menor do que zero, menor do que zero, né? Então, se ele é menor do que zero, o que a gente faz? A gente desliga, então ligado igual a zero, ponto e vírgula, e faço o tempo regressivo ser igual a zero de novo. Eu zero ele, ok? E a serial aqui, né? A serial, então estou nesse if aqui, né? Do count loop, significa que está dentro de um segundo. Eu vou aumentar os segundos para poder ver se 60 tem 60, né? Aí eu reduzo o regressivo ligado, mas eu vou a cada segundo, ou seja, dentro desse if de 100, eu vou enviar para serial. Então, serial ponto print line não vou mandar isso, é só temperatura. Só temperatura, crianças. Opa, de novo errado. Só manda temperatura. Print line, temperatura. E o S aqui é maiúsculo, né? Ele vai estranhar se eu não fizer. O S maiúsculo, que é serial. Então vejam bem, a cada segundo eu tinha duas coisas para fazer: reduzir o tempo da contagem e fazer serial. Como eu estava reduzindo o tempo, eu via se os segundos são 60. Se eles são 60, eu reduzo. Se não são 60, não vou reduzir. O tempo regressivo é contado em minutos. E vou reduzindo ele. Quando ele é menor que zero, significa que ele atingiu menos 1, é que é para você desligar o processo. Acabou o processo. E aí o tempo regressivo volta para zero. Tá bom? Fazendo um pequeno teste, vamos ver isso aí funcionando. Só que infelizmente ele fica muito lento, tá? A redução do tempo. Ele vai funcionar bem aqui, o ligado, a gente vê ele a temperatura. Vamos só ver isso, tá? Corrigindo os erros, não tem erro, né? Então tá lá, 24, set point é 50. Eu vou supor, ó, que o set point, eu vou até aumentar um pouco o set point aqui, ó. Diminuir, não diminui. Aumentar o set point, 60. Beleza. Tá 60 o set point. Então vamos dar um zoom aqui. E quando eu apertar ligado, ó, a lâmpada vai acender. Porque eu liguei o processo. E ele está 25. 25 é a barra de 60. Opa. Não consegui fixar, né? Aí. Deu certo. Agora ligar. Precisa ajustar esse tempo legal. Então ele está ligado. Tá ligado, ó. Então quando eu clico aqui e vou mexendo na temperatura, ó. Se eu passar dos 61, ele desliga. Que é o set point mais 1. Vou até dar um zoom maior. Caiu, ele desligou. Ele está controlando agora o processo. Tá? Ele vai controlar o processo. 63, aí 58. Ó. Agora, para ligar, ele tem que estar abaixo de 59. Ó. Aí ele aquece de novo, aí ele fica. Aí ele fica oscilando aqui, ó. Entre 59 e 61. Ele fica equilibrado, porque é 60 o set point. Se você subir isso aqui para 73, ele vai entre 72 e 70. Sempre um abaixo, um acima. Passou, está abaixo, ele aquece até atingir a temperatura. Atingir a temperatura, ele desliga. E aí liga se cair a temperatura. Porque ele vai desligar, né?
Então até aí tudo bem. O tempo a gente consegue até aumentar, mas a contagem regressiva do tempo ela vai judiar da gente, né? Então vamos parar, porque a contagem regressiva, a simulação ela é muito lenta. Então eu vou só passar aqui para vocês. Vocês podem reduzir aqui para 10 para poder ver, né, ele contando até 1 minuto aí para reduzir 1 minuto. Eu vou reduzir aqui, tá? 10. Então deve ser 10 vezes mais rápido. E aí quando eu fizer assim ligado, ó, opa, tem que ligar. Tá com algum probleminha aqui, esse botão aqui não tá aí. Pronto, tinha que apertar e segurar. E aí ele vai, ó. Só que eu esqueci de pôr 1, né? 2. Vamos deixar em 2 aqui, vamos ver ele reduzir para 3. Ele vai reduzir de 2 para 1 depois que passar 1 minuto. Infelizmente, né, a gente vai gastar um tempo aqui muito grande de ficar. Teria que ser 10 vezes menor. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui. E aí tem que fazer uns ajustezinhos de tempo, tudo mais, mas ele consegue fazer, chegar a zero, esse 2 aí, e parar o processo, né? Olha lá, 1. Quando ele chegar a -1, ele vai chegar a 1, aí 0, aí depois que ele chega em 0 minutos, ele ainda tem que contar alguns segundos. Então, eu vou até colocar ele já em 0, e quando ele vier agora para -1, ele vai apagar a lâmpada, porque acabou o processo, tá? Então, a ideia é essa, dá para visualizar ele obedecendo o processo. Então, esse é o teste que precisa ser feito, né? O TR, né, deveria ser tirar esse R, deixar só um T, né, para caber certinho aí dentro. Vamos ver. Ah lá, acabou o tempo. Ele manteve o 0 no TR, mas acabou o tempo, ele desligou. Só tem um jeito de fazer de novo, é ligando de novo. Ó. O tempo, tá? Aí ele vai fazer 1 minuto de novo e desliga. Como a gente reduziu 10 vezes, ficou fácil de ver a simulação. Senão, não teria jeito. Então, pessoal, abração. O projeto está aí, né? Falta ainda ver ele receber comandos pela serial, né? Então, vamos tentar fazer isso. Deixa eu puxar aqui, eu vou reduzir o código, tá? Para que seja possível visualizar. Então, monitor serial. Aí ele pode mandar o L e ele liga. Ah, claro, tem que estar rodando. L, liga. D, desliga. A gente pode fazer ajustar o set point, né? S 67. Olha lá, ajustou. A gente pode ajustar o tempo para 1, tempo 1. E pode ligar o processo e ele vai fazer do mesmo jeito. E aí, quando o tempo der 0, ele vai para 0. Enquanto ele dá 0, ele fica mandando a temperatura a cada segundo. Só que aqui está mais rápido que a cada segundo, né? Porque a gente fez lá para 10 e não para 100 vezes, né? Então tá na serial também recebendo informação. E ele mandando, ó, a temperatura está sendo enviada, ó. 72, está muito alto. Eita, agora está controlando, ó. Abaixo de 67, 49. 49, difícil de controlar, né? 72, 62, 76. E assim vai.
né? Já está em zero, olha, ele vai reduzir o tempo quando der -1, ou seja, gastar esse tempo aqui. E ele está enviando, está enviando a cada segundo. Ele envia a temperatura como ela está, né? 66 ele não desliga, ó. Temperatura de 66, 82 ele não desliga, ele mantém ligado. Então é isso. É um projeto que tem na serial, já vai dar zero, né? Vai dar -1, ou seja, acaba o tempo e ele vai. Aí, acabou o tempo. Ah, então eu tenho toda essa, ou seja, todo o conhecimento que a gente já tinha adquirido de outros projetos, a gente fez uma estufa bem mais complexa, ou seja, você pode unir todo o seu conhecimento e gerar um projeto bem mais complexo, tá bom? Então valeu, pessoal.